Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus por aqui tá tudo bem, tudo em paz. Hoje é sexta-feira, feriado, né? Sexta-feira Santa. E hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês o meu almoço, um almoço simples, mas acredito que vai ficar bem gostoso. Quero fazer também um mousse de maracujá e vocês vão acompanhar tudo por aqui. Então sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Vamos comigo. Gente, estou aqui com 3 maracujá. Vou partir, né? E vou tirar a polpa e vou colocar aqui dentro para iniciar o mousse. Vou colocar os 3 maracujá que eu parti e vou bater. Eu bato no pulsar. Pronto, gente, eu já bati. Agora eu vou coar. Eu não coloco água, é só a polpa mesmo do maracujá. Aí agora eu vou coar. Gente, rendeu essa quantidade aqui, ó. Se você achar pouco e quiser colocar um pouquinho de água, também pode colocar, fica a seu critério. Mas eu não gosto de colocar água. Vou usar para o mousse 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado, a polpa do maracujá e aqui eu tenho 5 colheres de leite ninho. Então vamos lá. Vou colocar a polpa. Agora, gente, eu venho com leite condensado. O creme de leite. Vou usar 2 caixinhas. E agora eu vou vir com o leite em pó. E bato mais um pouquinho. Pronto, gente, já bati por alguns minutos. Agora eu vou colocar na travessa e colocar na geladeira. O meu, gente, ó, fica nessa consistência aqui, ó. E a tendência, quando ele for gelando, ele fica mais consistente ainda, né? Se você quiser também, você pode colocar a metade de um maracujá no fogo com um pouquinho de açúcar e ficar mexendo e jogar por cima, né? Pra ficar mais decorado. Aqui a gente só gosta assim mesmo, simples. Gente, agora eu vou cortar essas verduras, né, pra fazer a salada de maionese. Então, eu não vou filmar cortando. Quando eu estiver colocando no fogo, aí eu mostro pra vocês. Gente, como a cenoura é mais durinha, eu gosto de colocar ela para ir cozinhando primeiro. Quando ela fica al dente, aí eu coloco a batata e o chuchu. Agora eu vou descascar essas 8 batatas para fazer o purê, para mim fazer o bacalhau. O bacalhau eu vou fazer no forno. E eu vou mostrando o passo a passo para vocês como vou fazer o bacalhau. A cenoura já deu uma boa cozinhada, agora eu vou juntar a batata e o chuchu. Já cortei a batata para fazer o purê e eu já cozinho ela com sal. Gente, aqui eu estou com 2 quilos de feijão verde. Eu não sei como é que vocês conhecem esse tipo de feijão na cidade de vocês. Aqui nós conhecemos como feijão verde, né? Ele é gostoso para fazer baião de 2, feijão tropeiro, fazer ele com caldo, fica uma delícia.
Então, eu vou cozinhar esse feijão para fazer o tropeiro. Aqui estou com o meu bacalhau. Esse bacalhau, ele passou o dia inteiro ontem e à noite, até agora na geladeira. Eu fui só trocando a água dele para tirar o sal. Só que eu ainda gosto de ferver umas 2 vezes antes de desfiar ele para fazer. Então, agora eu vou ferver umas 2 vezes e vou desfiar para começar a fazer ele. Eu tô com a metade de um pacote de flocão. Aí eu vou molhar e deixar um pouquinho aqui descansando pra cozinhar, né? Pra mim fazer o feijão tropeiro. Gente, eu tô aqui, ó, com o bacalhau já no jeito de desfiar. Aí agora eu vou desfiar ele. Ainda tá um pouco quente, mas eu vou tentar, porque a hora no instante passa, né? Eu vou tentar desfiar ele e depois eu mostro pra vocês quando eu for fazer. Já tô aqui, ó, passando a minha batata na peneira pra fazer o purê. Eu gosto de passar na peneira porque não fica aquelas bolotinhas. Aí eu passo. Gente, eu vou colocar, ó, um pouquinho de manteiga pra fazer o purê. Colocar também uma colherzinha de requeijão. Aí vou usar um pouquinho de leite também. Eu uso tudo no olhômetro mesmo, não tem uma quantidade certa. Vou colocando e vou mexendo pra ver se é o suficiente ou se precisa de mais. Gente, aí pra finalizar eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Só tem um restante aqui na caixinha, eu vou colocar logo todo. E é assim, ó, que fica a consistência do meu purê. Já vou desligar. Gente, agora eu vou começar a fazer o bacalhau. Eu vou refogar ele, aí eu deixo aqui a panela esquentar um pouquinho para colocar o azeite. Eu venho colocando o azeite. Aí aqui eu triturei uma cebola grande e meia. Gente, aí eu vou mexendo a cebola. Quando ela começar a murchar, aí eu coloco o alho. Eu amassei 10 dentes de alho, só que eu não vou colocar tudo aqui não. Vou colocar só a metade. Vou usar de tempero seco a páprica defumada, pimenta do reino com cominho, chimichurri, e açafrão. Esses são os temperos secos que eu vou usar no bacalhau. E aí eu venho mexendo. Agora eu vou colocar pimentão e pimenta de cheiro. É assim que a gente conhece aqui. Vou colocar só essa quantidade. Gente, já coloquei os temperos, agora eu vou colocar o bacalhau cozinhado e desfiado. Gente, aí agora eu tô colocando, ó, o bacalhau, né? Desfiei ele todinho. Vou colocar aqui e mexer. E assim eu fico refogando até chegar ao ponto para desligar.
Eu não coloco água. Agora eu vou colocar o meu cuscuz aqui, ó. Flocão, né? No caso aqui é o flocão. Pra cozinhar, pra mim fazer o feijão tropeiro. O bacalhau segue aqui, refogando. Gente, agora eu vou colocar o coentro. Porque tá quase bom de desligar. Ó, gente, agora eu vou desligar o bacalhau, que já tá bom. Gente, agora eu vou fazer o arroz. Colocar o azeite pra refogar. Colocar um pouquinho de alho pra refogar o arroz. Refogou bastante aqui o arroz e agora eu vou colocar água quente. Eu coloquei um pouquinho de margarina e vou colocar os temperos para refogar o feijão. Agora eu vou colocar a cebola para refogar. Agora eu vou colocar uma páprica aqui nessa cebola. Já coloquei o alho. Pimenta do reino. Chimichurri. Pra fazer o feijão tropeiro, né? Aí dou uma mexidinha. E coloco o feijão. Gente, olha esse peixe. Ele foi temperado só com tempero seco, com açafrão, páprica e pimenta do reino. Foi o meu esposo que temperou. Como ele é muito tímido, aí ele não quer aparecer. Mas vai ficar uma delícia. Quando tiver pronto, eu mostro. Ó, já vou colocar o cuscuz aqui no feijão. Eu coloquei pimentão e pimentinha de cheiro. Aí agora eu vou vir com o cuscuz. Vou começar a preparar o bacalhau. Aí eu coloco um pouquinho de azeite aqui no fundo da travessa. Em seguida, coloco o bacalhau. Coloco assim e vou espalhando. Gente, já espalhei o bacalhau todinho. Agora eu vou colocando umas colheres de requeijão. Assim. É a gosto a quantidade. Coloquei o requeijão, agora eu vou colocando o purê, ó, e espalhando. Já espalhei o purê, agora eu vou vir com a mussarela, ó. Colocando a mussarela toda a travessa. Agora eu vou vir com queijo ralado, colocando um pouquinho para gratinar. Olha como ficou o bacalhau gratinado, que delícia.
E assim ficou o meu almoço. Que delícia! O gratinado de bacalhau, feijão tropeiro, a salada de maionese, o peixe. Gente, é só gratidão a Deus por nosso pão de cada dia, né? Que Ele nunca deixou faltar a nossa mesa. São motivos de agradecer mesmo a Deus. E agora vamos almoçar, né? Nos deliciar. Whether near or whether too far, I'll keep you safe inside my heart, no matter the... E agora irei compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E a nossa reflexão hoje se encontra no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3, versículo 16 a 18, que diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Gente, que amor tão grande é o de Deus por nós. Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. A Bíblia fala que Jesus ele levou sobre si aquela cruz tão pesada. Jesus ele foi tão maltratado por aqueles homens. Aqueles homens, eles bateram em Jesus. Aqueles homens, eles cuspiram em Jesus. Aqueles homens pregaram Jesus naquela cruz. Colocaram cravos nas suas mãos, pregos nos seus pés. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E tudo o que Jesus passou foi por amor a mim e a você. Foi para que nós tivéssemos vida e vida eterna ao lado dele. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus, ele enviou o seu Filho para que morresse naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida eterna com ele nos céus. Gente, eu sou mãe de Lívia e de Lucas. E jamais eu daria a vida dos meus filhos para morrer em lugar de ninguém. E eu acredito que vocês também não dariam. E Deus deu o seu único filho para sofrer naquela cruz. Eu estava ali lendo esse texto e chorando. Ali imaginando o quanto Jesus sofreu por nós. O quão terrível foi aquele momento que Jesus passou. Ele teve sede e deram vinagre para ele beber. Jesus, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, tudo por amor, gente, tudo por obediência a Deus. Então isso nos ensina que nós precisamos também obedecer a Deus aqui na terra, porque Jesus obedeceu ao Pai. Em um momento ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus sabia que Jesus precisava passar por tudo aquilo para que nós tivéssemos vida eterna com Deus. Então, gente, que possamos crer a cada dia no Filho de Deus. Então, gente, todo o sofrimento que eu ou você, porventura, passe aqui nessa terra, não é comparado ao que Jesus passou por amor a nós.
Então, gente, foi tudo por amor a nós, o que ele passou, né? Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, gente, vale a pena a gente obedecer a Deus. Vale a pena renunciarmos o mundo, renunciarmos o pecado por amor a Deus, porque muito mais ele fez por nós na cruz do Calvário. Gente, eu vou aproveitar para finalizar o vídeo com vocês. O meu telefone não está ajudando, está só parando. Relevem aí qualquer coisa. E eu vou aproveitar para finalizar com o meu coração cheio de gratidão por todas as pessoas que continuam comigo, me acompanhando, me apoiando. E por todas as pessoas que estão chegando, tenho visto que tem chegado pessoas novas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo ao meu canal. Continuem lá deixando o seu like, seu comentário, para me ajudar no crescimento do canal. Que Deus continue abençoando cada um de vocês poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.